Olá, boa noite. Bolsonaro anuncia o advogado André Luiz de Almeida Mendonça para chefiar a Advocacia Geral da União. Às vésperas da Black Friday, uma entrevista ao vivo aqui no estúdio com dicas para não cair em pegadinhas. E no União Brasil desta quarta-feira, 21 de novembro, você vai ver também. Injeção na economia, 13º salário começa a ser pago. Cerca de 2.900.000 trabalhadores cearenses devem receber até dezembro o pagamento do 13º salário. Previsão de recuperação da economia é revista, mas para baixo. Projeto Terminal Literário leva biblioteca para os terminais de ônibus de Fortaleza. Se você tem um livro em casa que possa doar, é só levar até um dos pontos de coleta. E tem ainda o nosso giro com as principais notícias do Brasil e do mundo, é o Noticiário Internacional. Isso e muito mais a partir de agora no União Brasil, que já está no ar. A Polícia Federal localizou milhares de notas escondidas em caixas de sapato na casa do prefeito da cidade de Grangeiro, no interior do Ceará, durante uma operação que investiga fraudes em licitações na construção de escolas. O prejuízo causado aos cofres públicos podem chegar até 4 milhões de reais, segundo a PF. A polícia cumpriu 12 mandados nesta quarta-feira, em Fortaleza e nas cidades de Grangeiro, Caririaçu, Aurora e Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Segundo um policial federal que participou da ação, foram encontrados cerca de 123 mil reais dentro de caixas de sapato. A origem da quantia está sendo investigada. Além da casa do gestor, agentes federais realizaram buscas nas residências de empresários, funcionários públicos e empresas. De acordo com a Polícia Federal, durante as investigações, foi constatado que empresas de fachada ganhavam as licitações para reforma ou construção de escolas. No entanto, obras eram realizadas por funcionários contratados da própria prefeitura e o dinheiro era pago para as empresas ganhadoras. A PF confirmou ainda movimentação financeira anormal de valores em nome de investigados, com destaque para o recebimento de valores milionários por parte das empresas. Também houve pagamento pela prestação de serviços que não se realizavam, com o uso de verbas do Programa Nacional de Transporte Escolar. E mudando de assunto, o final do ano chegando e com ele vem o pagamento do 13º salário. Mas afinal, qual a melhor forma do trabalhador utilizar esse dinheirinho extra? Especialistas ouvidos pelo União Brasil dão dicas. Quem mostra pra gente é a repórter Cristina Dutra e o cinegrafista Felipe Santos, com apoio de Cleilson Araújo. Na rua não se ouve outra história. Todo mundo quer mesmo é quitar as dívidas com o dinheiro do 13º salário e entrar 2019 com o nome limpo e literalmente com o pé direito. Você já sabe o que vai fazer com o 13º? Pagar contas. Pagar contas? São muitas? Pouco, né? Mas dá para pagar. Sempre é melhor pagar as contas. Eu me sinto melhor. No momento, pagar só as dívidas, né? Que está muito atrasada, né? E a orientação é essa mesmo, pagar as dívidas com dinheiro extra e ficar bem na fita. Ou com nome sem restrições no mercado, como explica o educador financeiro Randall Glauber. O uso adequado do dinheiro está muito relacionado à capacidade que o cidadão tem de se planejar. A educação financeira tem uma premissa muito válida, muito forte, que é a capacidade de você ter de articular os seus gastos. Se você sabe, se você planejou de forma eficiente o que vai fazer com o 13º, há uma grande possibilidade de você gastar bem. Outra orientação para lá de importante é que o trabalhador guarde uma parcela do seu 13º salário para poder se programar para as dívidas de janeiro, como, por exemplo, IPTU, IPVA e gastos com a escola dos filhos. Antes de sair gastando, antes de sair consumindo, é importante que você saiba exatamente quais serão as suas prioridades, que é algo que o brasileiro tem alguma dificuldade, em determinado momento, de articular essas prioridades. A injeção na economia com o salário extra deve ser de cerca de 200 bilhões em todo o país. Mas tem trabalhador que, apesar das dívidas, não vai deixar de presentear amigos e familiares
nem que seja só com uma lembrancinha. Em relação às compras, né, a gente deve observar que o ticket médio ele deve variar entre R$60 e R$70. O que é que significa dizer isso? Que as compras de final de ano elas vão ser compras mais para lembrancinhas do que para compras de grandes valores. Cerca de 2.900.000 trabalhadores cearenses devem receber até dezembro o pagamento do 13º salário, que irá aquecer a economia do Estado com a injeção de quase R$5 bilhões. A gente vai ter um crescimento médio aí das vendas de final de ano, algo em torno de 3 a 3,5%, 4%, que é esperado para o setor de comércio, né? Ou seja, você vai gerar uma movimentação na atividade econômica. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico reduziu hoje a previsão de crescimento da economia brasileira para 2019, devido às incertezas sobre a aprovação de reformas. Quem conta pra gente é a Lígia Xavier. Boa noite, Lígia, direto da nossa redação. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. Infelizmente, a estimativa é pior que a prevista pelo mercado. Isso porque a projeção da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico está abaixo prevista pelo mercado brasileiro. Segundo o último relatório Focus do Banco Central, publicado na última segunda-feira, a média esperada pelos economistas de mais de 100 instituições financeiras é de alta de 2,5% do Produto Interno Bruto em 2019. Para 2018, a organização manteve a previsão de crescimento de 1,2% feita em setembro, enquanto o mercado financeiro vê alta de 1,36%. Segundo o relatório, incertezas em torno da implementação de reformas continuam significantes no Brasil e podem atrapalhar a recuperação econômica. Mas se elas diminuírem e as reformas avançarem, os investimentos voltarão a crescer. Para o próximo ano, o OCDE reduziu as projeções de maior parte das maiores economias mundiais. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Lígia, pelas informações. E agora, mudando de assunto, você sabia que livros sem uso podem ser doados para as bibliotecas nos terminais de ônibus de Fortaleza? Pois é, o projeto Terminal Literário existe há quase 3 anos e é coordenado pela Secretaria da Cultura da capital. Sabe aquele livro que está esquecido na estante de casa? Já pensou que alguém pode se interessar por ele? Há 3 anos, em Fortaleza, o projeto Terminal Literário tem recebido livros para compartilhar com outras pessoas. A Secretaria de Cultura pensou no Terminal Literário, que é um projeto de compartilhamento livre de livros, né? Então, todos os livros que são compartilhados nas estantes, eles são doados pela população e a Secretaria de Cultura faz o processo de limpeza, verificar se o livro está completo e coloca nas estantes e eles são, então, levados, espalhados pela cidade, pela população. Os livros duram pouco nas prateleiras. Logo aparecem os leitores, eles avaliam as histórias, dão uma olhada em algumas páginas ali no terminal mesmo. Neurimar, educadora, conta que sempre aproveita essas oportunidades para levar novos livros para casa. E ela doa também, viu? Excelente, eu passo aqui sempre, eu sou professora, inclusive. Eu já peguei livros aqui super interessantes, entendeu? Inclusive eu pego muito material aqui e trago também. O fluxo é intenso nesses locais. Mais de 1 milhão de pessoas passam diariamente nos 7 terminais de integração de Fortaleza. Os 30 minutos que ficamos no terminal do Papicu, muita gente parou na estante montada no local. Alguns curiosos e muitos interessados em livros. A leitura tira estresse, ajuda na saúde e desopilar o tempo. Interessou por algum livro? Me interessei, vou ver ainda um aqui. Você gosta de algum tipo específico de leitura? Não. Está procurando? Vou procurar um aqui que me interessa. Os pontos para doação de livros, além dos terminais de Fortaleza, são as regionais da Prefeitura, a Biblioteca Dolor Barreira e na própria sede da Secretaria de Cultura do município. Então, se você tem um livro em casa que possa doar, é só levar até um dos pontos de coleta. A cada 15 dias, as prateleiras da Biblioteca Comunitária recebem cerca de 100 livros dos mais variados temas. Aí, qualquer pessoa pode levar para casa gratuitamente. Se você tiver um livro na sua casa, já leu, ele está ali só pegando uma poeira na estante.
pode deixar nas bibliotecas ou trazer no terminal, ou se for mais livros, né? A pessoa às vezes tem uma quantidade maior de livros, vai se mudar ou não está mais usando. A gente manda buscar também, né? A gente vai buscar esses livros. Encontramos Beatriz, de 11 anos, escolhendo um dos livros do projeto Terminal Literário. A menina é dessas que gosta de ler. O que você acha importante ler? Para aprendizar o nosso estudo. Lendo e aprendendo. E a seguir, dicas para não cair em pegadinhas na Black Friday. Vamos receber aqui no estúdio o coordenador de fiscalização do DECON do Ceará, Pedro Ian Sarmento. Estamos de volta. Governo Bolsonaro. Roberto Castelo Branco vai presidir a Petrobras. Futura ministra da Agricultura diz que não é parceira da JBS. Sérgio Moro se reúne com delegados. Assuntos para a pauta é política. A assessoria do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que o economista Roberto Castelo Branco aceitou o convite para presidir a Petrobras no governo de Jair Bolsonaro, do PSL. Castelo Branco tem pós-doutorado pela Universidade de Chicago e ocupou cargos de direção no Banco Central e na mineradora Vale. Passou pelo Conselho de Administração da Petrobras e é diretor do Centro de Estudos em Crescimento e Desenvolvimento Econômico da Fundação Getúlio Vargas. Ao longo da campanha presidencial, o economista esteve próximo de Guedes e Bolsonaro e faz parte da equipe de transição. Castelo Branco deve substituir o atual presidente da estatal, Ivan Monteiro, que permanece no cargo até a nomeação do economista. Já Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que parte da Petrobras pode ser privatizada. Ele deu a declaração ao ser questionado sobre o assunto durante uma entrevista no Rio de Janeiro. Ainda na campanha eleitoral, Bolsonaro afirmou que privatizará a Petrobras se não tiver solução. Já a deputada federal Tereza Cristina, do Democratas do Mato Grosso do Sul, futura ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, afirmou em entrevista que não é parceira da JBS e que não concedeu benefícios fiscais à empresa. Segundo reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo ontem, a deputada concedeu incentivos fiscais à empresa JBS quando era secretária do Agronegócio de Mato Grosso do Sul, ao mesmo tempo em que mantinha um negócio pecuário com o grupo. A deputada divulgou uma nota sobre ter supostamente concedido o benefício fiscal à empresa. Tereza Cristina afirmou que o benefício era normal e que foi concedido pelo governo do estado e não por sua pasta diretamente. Ainda de acordo com a futura ministra, ela nunca recebeu doação da empresa de maneira direta. O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, se reuniu com integrantes da equipe de transição. Moro almoçou no Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona o gabinete de transição, com 2 delegados da Polícia Federal que atuaram na Operação Lava Jato. A delegada Érica Malena e o ex-superintendente da PF do Paraná, que estão auxiliando na transição. Moro foi questionado sobre a possibilidade de definir ainda nesta semana o nome do futuro diretor-geral da PF. Ele disse que talvez faça a escolha nos próximos dias. E com o fim da parceria com Cuba no programa Mais Médicos, o Ministério da Saúde do Brasil vai abrir seleção para preencher vagas dos profissionais cubanos. Quem conta pra gente é a Lígia Xavier, direto da nossa redação. Boa noite, Lígia. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. Com a saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos, o Ministério da Saúde informou que fará ainda este mês a seleção para contratar profissionais brasileiros em substituição aos cubanos que fazem parte do programa. A pasta finalizou ainda na última sexta-feira a proposta de edital para preencher 8.332 vagas deixadas pelos cubanos. A expectativa do Ministério é que os médicos brasileiros selecionados nesta nova etapa comecem a trabalhar nos municípios imediatamente após a seleção, o que deve ocorrer ainda este ano. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glademir Harold,
divulgou nota na qual ressalta a preocupação dos prefeitos de cidades com menos de 20 mil habitantes com a saída dos profissionais cubanos. A entidade alerta que é preciso substituí-los sob o risco de mais de 28 milhões de pessoas ficarem desassistidas. Com a saída dos cubanos do programa Mais Médicos, cerca de 600 municípios brasileiros podem ficar sem nenhum médico da rede pública a partir do dia 25 de dezembro, segundo o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Cuba enviava profissionais para atuar no Brasil desde 2013, quando o programa foi criado durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Pouco mais da metade dos atuais 16 mil participantes dos Mais Médicos são de Cuba. Eu volto com você, Miguel. Obrigado, Lígia, pelas informações. E mudando de assunto, a violência no Ceará fez disparar em 400% o número de mortes de adolescentes do sexo feminino em 2017. O levantamento é do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência. Uma pesquisa feita pelo Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência apontou que durante os 7 primeiros meses deste ano, mais de 500 jovens de ambos os sexos foram assassinados no estado. Desse total, 189 mortes aconteceram em Fortaleza. Ao todo, 14,9% das vítimas no estado são meninas e 21,6% são da capital, também do sexo feminino. O estudo considera adolescentes com idade entre 10 a 19 anos. O comitê tem trabalhado com 12 causas, são 12 evidências de por que existem tantas mortes nessa faixa etária de 10 a 19 anos. Essas mortes, elas são preveníveis, porque elas são previsíveis. A gente sabe o local onde, sobretudo, acontecem, qual é a faixa etária, qual é a classe social, são jovens negros das periferias urbanas os maiores atingidos por essa violência letal. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Ceará, de janeiro a julho do ano passado, 24 jovens do sexo feminino foram assassinadas no estado. Já este ano, durante o mesmo período, esse número aumentou para 77 mortes de garotas no estado. Um aumento expressivo de 220% desses assassinatos. Então isso para a gente é um dado muito alarmante, né? E o que nos chama a atenção é um aumento também da morte de meninas dentro dessa totalidade de adolescentes. Hoje, por exemplo, 20% corresponde a meninas, né? Que era um grupo que não era tão afetado assim pela violência letal nos dados nacionais e nos dados do Estado. São vários motivos. A ausência de políticas para adolescentes, a evasão escolar, o aumento da circulação de armas de fogo, a falta de responsabilização adequada dos homicídios, a ausência de oportunidades de trabalho. Então, são várias camadas de causas. Para o deputado estadual pelo PSOL, Renato Roseno, é preciso fazer com que as políticas públicas cheguem a esses jovens que a cada ano são os que mais sofrem com a crise da segurança pública. Falta uma agenda específica de curto, médio e longo prazo, uma agenda que faça prevenção primária para todos, prevenção secundária para aqueles que estão mais vulneráveis à violência e prevenção terciária para aqueles que já estão engajados em dinâmicas de violência. No último bloco do União Brasil, um passeio bem diferente pela capital cearense. Fortaleza Bus é uma nova opção para o turismo. Novidade no turismo de Fortaleza. Ônibus turísticos de 2 andares começaram a circular na capital. A linha Fortaleza Bus é operada por uma empresa de turismo e transporte de Salvador. O projeto é resultado de uma parceria público-privada. A repórter Fernanda Aires e a cinegrafista Cibele Gomes fizeram um passeio. Veja na reportagem. Pegamos o ônibus em um shopping da capital, no bairro Papicu. É uma das paradas do Fortaleza Bus. São 12 pontos de embarque e desembarque. Uma rota que começou a ser feita por 2 veículos de 2 andares. Fizemos nosso passeio na parte superior, ao ar livre, de onde se tem uma visão privilegiada, bem diferente do cenário de costume. Imagina só o quanto é bacana para quem visita nossa cidade. A gente vindo sem um passeio como esse, a gente não tem como ter uma ideia de como é a cidade, onde se localizam as coisas. E assim fica mais claro. Eu acho que a gente está procurando ter uma visão melhor, né, de todo o panorama da cidade. A gente ficava mais
na outra região, daí essa vez a gente vai dar um passeio, um tour para conhecer a cidade. É interessante fazer essa proposta no ônibus. A gente nunca tinha andado. O giro na cidade dentro do veículo está sendo operado por uma empresa de turismo e transporte de Salvador na modalidade de parceria público-privada, sem nenhum custo para a Prefeitura Municipal. Até mesmo a sinalização das paradas ficou por conta da empresa. O proprietário disse que a cidade só tem a ganhar com o equipamento. Esse é um serviço de transporte turístico de nível internacional. É o chamado Sightseeing, o Hop-on-Hop-off, o sistema embarque e desembarque, onde o usuário ele adquire um ticket para um dia de utilização ou para 2 dias de utilização, podendo desembarcar e embarcar em todos os pontos de paradas. São 12 atrativos turísticos em todo o roteiro, incluindo aí praias, a parte histórica, o centro da cidade. As passagens custam R$ 65,00 para adultos. As crianças e os idosos vão pagar R$ 55,00 pelo passeio. Para o secretário de Turismo do município, o objetivo do Fortaleza Bus é conectar a cidade, unindo vários espaços e roteiros turísticos. O turista, os fortalezenses, cearenses que se sinta convidado a ir passear no ônibus, tem a possibilidade de fazer as conexões, as paradas, e se conectarem também com outros produtos turísticos. Ou seja, parar numa barraca na Praia do Futuro, ir a um shopping, ao comércio, fazer um passeio no Parque do Cocó. Então, através de uma grande volta, podendo descer e subir quantas vezes quiser ao longo do dia, o turista vai conhecer com certeza mais a cidade de Fortaleza. O trajeto de 24 quilômetros passa por diversos pontos turísticos de Fortaleza e dura cerca de 1 hora e 20 minutos. A proposta é que o serviço atenda aqueles que estão de visita em Fortaleza e também quem tem a cidade como ponto de partida para outros destinos do Ceará. Mas os fortalezenses também podem apreciar uma vista diferenciada da cidade no passeio. Os pontos de vendas estão em hotéis, agências de viagens, além dos próprios veículos. Funcionaremos aí durante todo o ano para receber os turistas e também convidar os próprios fortalecenses para conhecer a Fortaleza a bordo do Fortaleza Bus. Que beleza, hein? E vamos agora ao nosso giro pelo mundo. O submarino argentino que estava desaparecido há 1 ano foi localizado. A embarcação foi descoberta por uma empresa contratada pelo governo argentino. O Ara San Juan foi descoberto no Oceano Atlântico, a 600 quilômetros de onde mergulhou e a 800 metros de profundidade. O submarino da Marinha Argentina sumiu no dia 15 de novembro de 2017, com 44 tripulantes a bordo. 2 dias depois, a comunicação foi perdida. Hora antes, o comandante tinha alertado para falhas no submarino. Milhares de pessoas foram às ruas nas principais cidades do Haiti neste domingo. O protesto denuncia a corrupção e pede a demissão imediata do presidente Jovenel Moïse. A manifestação critica ainda o chefe de Estado por não cumprir promessas de campanha. Os protestos, que terminaram em violência, também mantêm pressão sobre o caso Petrocaribe. Durante 12 anos, o Haiti beneficiou do programa Petrocaribe, criado pelo ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, que permitia a países da América Latina e do Caribe adquirir produtos petrolíferos a baixo custo e pagar durante 25 anos a uma taxa de juros de 1%. Mais de 280 mil pessoas participaram no último final de semana do protesto dos coletes amarelos contra o recorrente aumento do preço dos combustíveis na França. A mobilização ficou marcada pela morte de uma manifestante atropelada por uma condutora que entrou em pânico após o carro em que ela dirigia com a filha ter sido atacado por manifestantes. Mais de 2.000 pontos de protestos foram registrados. O balanço aponta também que pelo menos 227 pessoas ficaram feridas, incluindo 7 em estado grave, incluindo um policial.
Ainda na França, mesmo com o fim da marcha dos coletes amarelos, os franceses voltaram às ruas nesta segunda-feira. O protesto está sendo aproveitado pelos partidos da oposição que pedem respostas do governo do presidente Emmanuel Macron. De acordo com a imprensa francesa, Emmanuel Macron continua irredutível. Os coletes amarelos é um movimento autônomo que cresceu nas redes sociais e que, pelo visto, promete continuar os protestos pela redução dos valores dos combustíveis no país. Já pensou se essa moda pega no Brasil? E vamos agora a outras notícias do Brasil e do mundo nas nossas imagens do dia. A juíza substituta Gabriela Hardt condenou o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, em uma ação da Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e dissimulação de produto de crimes. Duque foi condenado a 3 anos e 4 meses. A pena inicial era de 6 anos e 8 meses, mas a juíza considerou a colaboração espontânea do ex-diretor da Petrobras. A sentença foi publicada no Sistema Eletrônico da Justiça Federal do Paraná. Esta é a primeira condenação de Gabriela desde que assumiu a 13ª Vara da Justiça Federal Paranaense. Ela ficará à frente dos processos da Lava Jato até que seja escolhido um novo juiz titular para a vaga do juiz Sérgio Moro. O narcotraficante Marcelo Fernando Pinheiro da Veiga, conhecido como Marcelo Piloto, foi transferido para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no oeste do Paraná, na tarde desta segunda-feira. A decisão é do juiz Rafael Estrela Nóbrega, da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, e atendeu a pedido do secretário estadual de Segurança do Rio, general Richard Nunes. A autorização, em caráter liminar, fixa prazo inicial de 60 dias para a permanência de Piloto no Paraná. O narcotraficante brasileiro foi entregue às autoridades brasileiras nesta segunda, após ser expulso do Paraguai. Serviços de emergência vasculham os destroços carbonizados do pior incêndio florestal da história do estado norte-americano da Califórnia, buscando sinais das quase 1.000 pessoas que podem estar desaparecidas. O escritório do xerife do condado de Butte anunciou que os restos mortais de 77 pessoas foram recuperados e que o número de desaparecidos caiu de 1.276 para 993. Desde 8 de novembro, 2 pontos do estado estão sendo destruídos pelo fogo. Ondas enormes atingiram prédios e derrubaram varandas neste domingo nas Ilhas Canárias, na Espanha. Um vídeo mostra o momento em que as ondas batem contra um prédio de Tenerife e derrubam varandas nos andares mais baixos. Nesta foto, a dimensão da força das ondas. Segundo o jornal espanhol El País, os moradores foram forçados a deixar suas casas por causa da tempestade marítima, que afeta o arquipélago desde o último sábado, com ondas de até 6 metros. O governo das Canárias declarou situação de alerta. E fica por aqui a edição desta segunda-feira. A seguir tem a reapresentação do programa da Hora e logo mais às 21h30 tem a reprise do nosso telejornal. Para você do estado do Rio Grande do Norte, você fica agora com o jornal Aqui Notícias da TV União Natal. Até amanhã, União Brasil, informação além da notícia.